Paz do Senhor, queridos. O pessoal está conectando. Um tempo novo, um tempo diferente. Eu quero pedir um pouquinho de paciência para a gente ir regulando tudo. O pessoal que estiver conectado, por favor, dê um feedback para nós do áudio, da imagem. Está tudo bem? Está chegando bem? Tudo certo? Quero aguardar um minutinho, pessoal chegar, se ligar, na verdade. Tempos difíceis, nós estamos vivendo algo novo na nossa nação, não, no mundo. Estamos nos adequando a tudo aquilo que está chegando, inclusive os cultos. Para mim é novidade isso que nós estamos vivendo. Pastora Luciana, diaconisa Thaís no teclado, que vieram me ajudar no louvor, e os meus mesários, somente no nosso culto, obedecendo um decreto estadual, municipal, e entendendo da importância disso. Nós, como participantes, como cristãos que somos, preocupados que somos, temos que fazer a nossa parte, mas nada pode impedir e roubar a nossa fé que está no nosso Deus, amém? Que essa seja a sua convicção, não só hoje, mas sempre. É tempo de nós perseverarmos, é tempo de nós sermos otimistas, é tempo de nós entendermos tudo aquilo que Deus tem para nós. Pessoal, tem conectado? Tudo certo aí, meus mesários? Como que estão as respostas? Áudio, tudo bem? Os oks, os feedbacks, tudo certo? Pessoal aí, ligado? Amém, queridos. Vamos começar. Eu queria pedir muito para que você ficasse até o final, porque eu sei que a tua semana vai ser diferente, porque eu tenho uma palavra que mexeu muito comigo essa semana, com toda essa circunstância, e eu sei que vai mudar o seu coração, vai mudar a forma de você enxergar as coisas. Então eu peço a tua atenção por esse tempo, o teu foco, que a gente possa estar caminhando juntos, que a gente possa estar ligados, conectados, entendendo que Deus não habita em quatro paredes. Deus habita no nosso coração. Você é a igreja, tua casa é uma igreja, tua família é importante, e eu quero que você estabeleça aí um altar de adoração, um lugar de adoração ao nosso Deus. Então, que você tenha reverência, que você tenha atenção, que você desligue aquilo que possa atrapalhar esse momento. Vamos focar naquilo que Deus tem para nós. Quero te pedir para você abaixar sua cabeça, os seus olhos. Eu quero fazer uma oração para nós iniciarmos. Pai, nós te adoramos, porque mesmo nós não entendendo tantas coisas, nós confiamos que o Senhor está no controle de todas elas, Senhor. Tua palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. De alguma forma, Pai, nós sabemos que é necessário o Senhor ter um propósito para todas as coisas, e nós queremos, mesmo sabendo das aflições, estar firmes, perseverantes na nossa fé e no Senhor.
independente de todas as dificuldades, nós estamos aqui como um povo, como uma igreja, como uma noiva, Pai, para te adorar, para render toda a honra, toda a glória ao Senhor. Que o Senhor receba o nosso louvor, que o Senhor receba a nossa adoração nessa noite, Pai. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar a você adorar junto conosco. Nós vamos cantar algumas músicas e eu quero que você, com todo o seu coração, que você possa estar unindo a sua fé, a sua voz, junto conosco em nome de Jesus. Aleluia. Queria que você fechasse os seus olhos. Aí onde você está, na sua casa, com a sua família, feche os seus olhos por um momento. A presença do Senhor, ela está em todo lugar. O Senhor, Ele é onipresente. E nós declaramos tantas vezes isso, mas hoje nós vamos viver isso. Nós vamos sentir isso. E eu sei que assim como nós já estamos sentindo uma presença gostosa do Senhor neste lugar, a presença do Senhor está invadindo a sua casa, invadindo o seu coração, nos enchendo porque a presença do Senhor nos enche. A presença do Senhor nos traz esperança, a presença do Senhor nos enche de amor, a presença do Senhor nos enche de certeza, nos enche de ânimo. E nós vamos declarar que nós sabemos que o Senhor está aqui, junto conosco, e aí junto com você, na sua casa, em nome de Jesus. Diga para o Senhor: sei que estás aqui, aqui neste lugar. Podemos te sentir, Senhor. Posso te sentir. Sonda-me com teu amor, Jesus. Com teu amor, enche-me com teu amor. Nos inunda, Senhor. Inunda-me. Declare aí da sua casa. Em tuas águas quero mergulhar mais fundo, quero contemplar tua presença, é o meu lugar e nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Eu olho para ti e ao te contemplar sua glória sobre mim, transforma-me com teu amor, Senhor, com teu amor, enche-me com teu amor.
quer mais da presença do Senhor neste tempo. Nós queremos, Pai, levantar altares para o Senhor, Pai, na sua casa, na minha casa, Pai, neste lugar. Não, Pai, não somente entre quatro paredes, Jesus. Não, Pai, não somente aqui, Pai, no seu templo. Mas nós queremos declarar que nada nunca vai nos separar do seu amor, Jesus. Não existe problema que possa nos separar do seu amor. Um dia o apóstolo Paulo declarou isso. Um dia o apóstolo Paulo falou que não há nada, não há problema, não há doença, não há problema financeiro, não há peste perniciosa, não há nada que possa nos separar do amor do Senhor que nos envolve, que passeia em nosso meio. Queremos declarar, Pai, em todo o tempo, Pai, em todo o tempo, Jesus, queremos estar debaixo das Tuas asas. Queremos andar contigo, Pai, porque nada vai nos separar do Teu amor. Nada vai nos separar do Teu amor, Pai. Oh, vamos declarar em Tuas águas, Senhor. Em Tuas águas quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar Tua presença. É o meu lugar. Nada vai me separar. Em Tuas águas. Em Tuas Vamos declarar para o Senhor. quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar Tua presença. É o meu lugar. Nada vai me separar do Teu amor. Do Teu amor, Do Teu amor, do Teu amor, do Teu amor. nada nunca vai nos separar, Senhor, do Teu amor, Jesus. Nada nunca vai, Pai. Nós queremos declarar em todo o tempo, Jesus, que não importa onde nós estejamos, Pai, não importa as circunstâncias que estão à nossa volta, Senhor, nós cremos, Pai, nós queremos crer. Sabe, queridos, até para nós crermos mais no Senhor, nós precisamos dEle. Tantas vezes nós declaramos essas canções dentro da casa de Deus. Tantas vezes nós declaramos essas canções. Talvez você já tenha declarado essas canções da boca para fora. Como muitas vezes eu já declarei essas canções. Mas especialmente depois de ter passado por uma experiência difícil com um tratamento de câncer. E hoje eu ainda falei para o pastor Murilo, parece que eu me sinto voltando no tempo e vivendo aquele tempo de incertezas. Quando o Senhor me chamou para andar nas águas e eu só tinha Ele para confiar. Eu só tinha o Senhor para entregar os meus dias. E é maravilhoso nós termos Ele. É maravilhoso nós podermos confiar nele, porque a sua destra está estendida para todo o seu povo. Santo, santo, santo. Me chama para andar nas águas, onde os meus pés podem afundar. E ali te encontro em meio às ondas, em
tua graça abunda em meio às águas, a tua mão me guiará. Vamos dizer para o Senhor: por onde o medo e o caos me cercam, eu sei que não irás falhar, e o teu nome eu chamarei, além das ondas olharei, se o mar agita, em tuas mãos descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Pois eu sou teu. Santo, santo, santo. Queria pedir para você fechar os seus olhos onde você estiver. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, a sua palavra diz que lá em 2 Crônicas 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e clamar e se converter dos seus maus caminhos, que o Senhor nos ouve dos céus, o Senhor perdoa os nossos pecados e o Senhor sara a nossa terra. Nós queremos clamar, Pai, nesses dias: sara a nossa terra, sara o nosso povo, sara as famílias, sara, Senhor. Estamos clamando, pedimos, Pai, queremos nos converter dos nossos maus caminhos, Pai. Todo o rumo que a humanidade começou a tomar, Senhor, nós queremos declarar, Jesus, que nós te amamos, que em todo tempo, Pai, nós vamos te adorar. Não importa a circunstância, nós queremos confiar. Queremos pedir, Senhor, leva a sua igreja, Pai, a não duvidar. Nós somos a noiva do Senhor. A noiva não tem dúvida do amor do noivo. A noiva não tem dúvida de que o noivo está cuidando e provendo tudo. A noiva não tem dúvida de que o noivo está preparando todas as coisas. Uma dona de casa está lá trabalhando e sabendo que o seu marido está providenciando tudo. Essa é a certeza que nós temos. Nós somos a sua noiva, Jesus. Nós somos a sua noiva, Jesus. Nós estamos aqui diante de ti, Pai, clamando como cidade, clamando como estado, clamando como nação, clamando, Pai, como humanidade. Senhor, nós não pensávamos que um dia nós passaríamos por isso, Deus. Mas Deus, enche a sua noiva de certeza. Encha-nos, Pai, de confiança na sua palavra, que diz que o Senhor está ouvindo o nosso clamor aí do céu, e que o Senhor faz, porque o Senhor pode fazer e Ele pode sarar a nossa terra. E é nisso que eu creio. E se você junto comigo crê nisso, eu queria que você declarasse comigo daí de onde você está: leva-me, Senhor. Leva-me a confiar em tua palavra, que eu ande sobre as águas, por onde quer que eu vá. Leva-me onde eu não consiga mais andar, e minha fé será mais forte na presença do meu Senhor. Leva-me a confiar em tua palavra, que eu ande sobre as águas, por onde quer que eu vá. Leva-me onde eu não consiga mais andar, e minha fé será mais forte na presença do meu Senhor. Leva-me a confiar em tua palavra,
Somos teus, Senhor Jesus. Somos teus, Senhor Jesus. Ainda que não estejamos vendo, Pai, ainda que estejamos vendo somente ondas, Pai, na nossa frente, nós cremos, Pai, cremos pelo poder da Tua palavra, queremos andar por aquilo que nós cremos, Senhor, não por aquilo que nós vemos. Nos ajude a andar por aquilo que nós cremos, porque nós cremos no Senhor. Nós cremos num Deus que tudo fez, mas também num Deus que tudo faz, que tudo continua fazendo, que tudo pode. Nós te amamos, Jesus. Entregamos as nossas vidas, Pai, a vida de cada família, cada casa, Deus. Encha-nos, Pai, com seu Espírito Santo e com a certeza, Pai, de que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Santo, 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 santo. Aleluia. Quantas vezes nós cantamos, leva-nos a um lugar onde nós não conseguimos andar. E a verdade é que Deus tem nos levado a esse lugar. A gente não imaginaria como seria, mas nós estamos caminhando para um lugar que não tem sustento, não tem fundamento. É um lugar que nós vamos precisar muito ter fé. Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra para o teu coração. Eu queria que você que tem uma Bíblia vá buscar. E você que não tem, você compre uma, porque nunca chegou um momento tão importante de você estar embasado na palavra de Deus. E como que você vai estar embasado na palavra de Deus se você não estuda a Bíblia? Como que você vai estar embasado na palavra de Deus com as suas convicções se isso não é um hábito para você? Aproveite esse tempo de casa, esse tempo de família. Se tem algo edificante que pode acrescentar eternidade para o teu coração, é a palavra de Deus. Então eu quero estimular você que não tem uma Bíblia, você compre uma. Você que não tinha o hábito de ler, que você comece a ler, comece a estudar, e você vai ver que você tem um Deus vivo que fala com você e vai tirar todas as dúvidas do seu coração. Eu quero ler um texto que está em Eclesiastes 8, versículo 5. Nós tentamos aumentar a letra no nosso telão para que você que não tem uma Bíblia, que você possa acompanhar aqui conosco. Espero que você consiga ler pela câmera. Espero que fique bom isso para você. Mas você pode acompanhar com a sua Bíblia, ou você simplesmente pode anotar e depois conferir, porque eu quero, querido, te dar muito embasamento bíblico, porque eu não quero ser persuasivo pela sabedoria humana. Isso não traz edificação nenhuma, mas quando a palavra de Deus fala conosco, aí é diferente. Então eu quero te embasar na palavra de Deus, e eu quero que você esteja atento a isso. Em Eclesiastes 8, versículo 5 diz assim: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, porque é grande o mal que pesa sobre o homem, porque este não sabe que há de suceder, e como há de ser, ninguém há
que lhe declare. Quero fazer mais uma oração, quero que você feche teus olhos. Pai, fale conosco através da Tua Palavra, como nós precisamos do Senhor, que todas as nossas convicções, Pai, tem mudado tantas coisas das nossas vidas, que o Senhor possa mudar muitas convicções dentro de nós também, através da Tua Palavra, que seja um tempo de aproximação para o Senhor, que a Tua Palavra seja viva, que o Senhor, Pai, vai e toque em cada coração, em cada família, todos aqueles que estão escutando essa palavra nas suas casas, nos seus lares. Pai, em nome de Jesus, que a Tua presença gloriosa esteja ali com eles, e que o Teu Espírito fale, que essa palavra seja vida, seja algo vivo, que vem do Senhor para cada coração. Eu me submeto a tudo aquilo que o Senhor tem. Eu declaro que de mim mesmo, Pai, eu não tenho nada, mas o Senhor é grande, o Senhor é fiel, e eu sei que o Senhor fará grandes coisas nessa noite, nesse povo, em nome de Jesus. Queridos, o fato é que nós estamos passando por um tempo de incertezas, incertezas naturais, incertezas físicas. É um tempo que Deus chacoalhou o mundo. Eu tenho 45 anos de idade, nunca vivi o que eu estou vivendo, a nação nunca viveu o que está vivendo. Em 3 meses, talvez 4, se a gente pegar ali o começo da China, o mundo mudou, a economia mudou, a sua vida mudou, os cultos mudaram, a forma de nós adorarmos mudou, tudo mudou. Então eu sei que é um tempo de incerteza, e a Bíblia fala que o coração do sábio consegue discernir isso, o tempo e o modo, e diz também que tem um propósito para todas as coisas. E dentro dessa incerteza física, eu tenho uma certeza espiritual, querido. Deus nunca perdeu o controle de nada, Ele está no controle de todas as coisas, e eu sei que a mão dEle está sobre tudo isso por algum propósito. E nós temos que ter a humildade e a sabedoria de podermos entender, captar, absorver tudo aquilo que Deus quer que a gente mude, tudo aquilo que Deus quer que a gente transforme, tudo aquilo que Deus quer falar conosco. Tem muitas pessoas que têm questionado esse posicionamento tão radical que nós estamos tendo. Eu quero te dar um outro texto, está em Provérbios 22, versículo 3. Diz assim: o prudente vê o mal e esconde-se. Presta atenção, o prudente, ele vê o mal, ele enxerga, ele percebe o mal e ele se esconde. Mas os simples passam adiante e simplesmente sofrem a pena. É tempo de nós sermos prudentes. Isso não significa não ter fé, não significa ser negligente, não significa ser covarde. A própria Bíblia diz isso. E nós, como servos cristãos e que querem o bem para a nossa sociedade, é importante nós obedecermos às nossas autoridades. Nós não vamos deixar de cultuar o nosso Deus, de ser quem nós somos, mas eu quero expor biblicamente tudo isso que nós vivemos, e isso é extremamente importante. Por um outro lado, a Bíblia também diz que a gente deve trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Queridos, como eu tenho visto, escutado, assistido o pânico, o terror, o medo instalado nos corações. Estamos numa situação difícil? Claro que estamos, querido, mas agora é a hora de você determinar a sua fé. Agora é a hora de você trazer à memória aquilo que traz esperança. Eu quero trazer um texto, está em Isaías 26, versículo 20, também quero que você abra, por favor. Isaías capítulo 26, versículo 20. Diz assim: o meu povo,
Querido, se você é povo de Deus, amém? Então essa palavra é para você. Se você se considera povo de Deus, diz assim, ó: vão para as suas casas e tranquem as portas, escondam-se por algum tempo até que passe a ira de Deus, porque o Senhor Deus virá da sua morada no céu, a fim de castigar os moradores da terra por causa dos seus pecados. Só até aí. Parece que foi escrito essa semana, num decreto municipal de tão atual, uma Bíblia que foi feito Isaías 700 anos mais ou menos antes de Cristo. Nós estamos em 2020, ou seja, um texto de 2.700 anos aproximadamente atrás. Queridos, Deus nunca mudou a forma, Deus nunca mudou o jeito de agir. Em toda a Bíblia ela é respaldada no amor de Deus, e toda a Bíblia foi necessário, escute, foi necessário algumas situações dessa, para que o povo de Deus, que se denomina povo de Deus, que se considera cristão, entenda a sua fragilidade, a sua pequenez, o seu tamanho insignificante, e volte para aquilo que é eterno, para aquilo que são prioridades eternas. Todo grande avivamento aconteceu depois de um tempo de crise. Eu vou repetir: todo avivamento, todo agir de Deus aconteceu depois de um tempo de crise. Se você estudar toda a Bíblia, você vai ver que o povo de Israel, que era um povo de Deus, por desobediência, ele sofreu algumas consequências, era praga, era algum tipo de coisa, para que o povo voltasse, temesse a Deus, e assim Deus pudesse continuar com o seu povo. Quero te dar um outro texto, diz em Deuteronômio 28, 58. Porque você pode estar questionando tudo isso, querido, que eu estou falando. Por isso que eu quero te trazer muitos textos bíblicos. Diz assim, ó: se não tiveres cuidado de guardar todas, escute, todas, não são algumas, todas as palavras dessa lei, escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor, o teu Deus, então o Senhor fará terríveis as suas pragas, e as pragas de tua descendência, grandes e duradouras pragas, e enfermidades graves e duradouras. Sabe, querido, parece que é antagônico isso, de um Deus que nós pregamos que é amor, mas como Deus pode matar tanta gente se o nosso Deus é um Deus de amor? Como que Deus pode fazer algo tão terrível em todos os anos, se Deus é um Deus de amor? Queridos, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus que te ama, que me ama, que ama este mundo, mas é um Deus que também é fiel, é um Deus que também cumpre a sua palavra, é um Deus que zela por tudo aquilo que está escrito. Um pouquinho antes desse texto tem um monte de bênção para mim e para você. Diz assim, ó: se nós obedecermos, um monte de coisa boa vai acontecer. Porém, se nós não obedecermos, se nós desviarmos do seu caminho, se não tivermos cuidado de guardar todas as suas palavras. Sabe qual que é o problema, queridos? Que nós guardamos algumas palavras. Nessa época todo mundo gosta do praga nenhuma chegará à tua casa. Não tem nenhum versículo mais falado esses dias. Essa parte a gente agarra com toda a fé do nosso coração. Essa é uma parte, um momento que nós estamos vulneráveis. Mas e as outras partes? O ser humano é egoísta. A gente quer aquilo que nos favorece, e a gente deixa de amar a Deus por quem Ele é. Queridos, se nós não tivéssemos com problema financeiro,
que vai afetar a nossa crise, se nós não tivéssemos um problema com os nossos idosos, que essa doença praticamente atinge idosos, se nós não tivéssemos com um problema, uma pandemia mundial, você estaria buscando a Deus, você estaria escutando eu falar hoje? Você entende que tem algumas situações que Deus faz simplesmente para te atrair para a presença dEle, para nos atrair para a presença dEle? Deus, na verdade, Ele não quer, querido, de jeito nenhum, Ele não quer ver uma pessoa sofrendo, Ele não quer ver o mundo desse jeito, mas tem algumas coisas que são necessárias, porque Ele prefere que a gente passe um pouquinho de dor, e tenha uma vida eterna com Ele, do que viver do nosso jeito, e perder a salvação, porque Ele vai julgar todas as coisas. Eu e você, um dia nós vamos estar diante do trono de Deus, e nós não vamos poder dar desculpa, que nós não sabíamos, que me ensinaram errado. A Bíblia está aí para mim e para você. O problema é que nós não buscamos, que nós não entendemos. Quando eu estava preparando essa ministração, eu lembrei de algumas situações atuais do nosso mundo, e eu lembrei de uma cena no carnaval, querido. E eu tenho peso, eu tenho muito peso diante disso. Se você assistiu às redes, às TVs, olha o ponto que nós chegamos. A cena era Satanás, diabo, capeta, o nome que você quiser dar, mas era uma fantasia muito feia, terrível. Um homem de vermelho, não posso dizer que era um homem, porque tinha chifres grandes, tinha rabo, tinha tridentes, cheio de demônios, homens fantasiados de preto, como se fossem esqueletos, arrastando Jesus, como um deboche da vitória de Satanás contra Jesus. Queridos, eu estou falando isso em fevereiro, e muitos brasileiros aplaudiram, isso que é arte, que legal, ou não entenderam que com Deus não se brinca, o temor que nós temos que ter de Deus, um nome que está acima de todo nome. Queridos, olha o ponto que nós chegamos, não é nenhuma questão mais de ser algo subliminar, de ser algo assim camuflado, não, está exposto, está assim um nível de transparência. Olha as famílias, olha o pecado, acabou os valores, acabou os princípios. Isso não é no Brasil, é no mundo. Olha o que nós estamos vivendo, não se tem mais temor de Deus, e Deus, por um chacoalhar de dedo, Ele abalou o mundo, Ele tremeu, falou assim: ei, eu nunca perdi o controle de nada, eu estou no controle de todas as coisas. Vocês não entenderam ainda aquele versículo que diz que a vida é como neblina, que a vida é efêmera, é passageira, uma hora está, outra hora não está mais, uma hora é como se fosse uma nuvem, de repente vem um ventinho, não está mais. Tem um outro texto que fala: quem é o homem que pode acrescentar 45 centímetros na sua vida? Queridos, quem imaginou que uma bolsa que estava com 120 mil pontos, hoje está com 60 mil? Quem imaginou que hoje você estaria em casa fechado, que o comércio estaria fechado, que você estaria com medo, como uma situação de guerra, de faltar comida, de faltar trabalho? Quem imaginou isso? E toda a Bíblia foi assim. Na época de Juízes, Deus trazia alguma coisa ruim, o povo se voltava para Deus, Deus levantava um juiz para julgar com retidão, e diz a Bíblia que o povo de Israel, que era o povo de Deus escolhido, vivia em paz. Mas passava 30, 40 anos, o povo desviava, fazia aquilo que era errado, adorava outros deuses, e de novo Deus precisava fazer outra coisa para atrair de novo o povo para Ele, e levantava outra pessoa. Queridos, e assim foi com o povo de Israel no deserto. Moisés tinha uma lei, depois o povo não cumpriu. Quantas pragas foram serpentes? Tinha uma lei que o povo de Israel não podia estar relacionando com mulheres de outros povos. Eu falei isso aqui domingo passado. E o povo de Israel
começou a casar com mulheres moabitas, e o problema é que essas mulheres moabitas, elas adoravam outros deuses, então consequentemente, a idolatria entrou no meio do povo de Deus, e querido, sabe o que aconteceu? Houve uma praga, e 24 mil mortos rapidinho, até que um homem de Deus se levantou, foi Finéias, e teve zelo pela sua casa, enfim, a praga foi exterminada, mas houve a praga, e foi necessário porque o povo havia se desviado do caminho. Se você pegar o livro de Joel, diz que houve uma praga de gafanhoto, acabou com tudo, todo mundo ficou desesperado, nunca houve nada, e Joel precisou profetizar, para se levantar um clamor, uma oração, um jejum, proclamar santidade, santificação, e sabe o que é o melhor? Que Deus sempre ouve, que Deus sempre nos ouve, e diz o texto que Deus falou que nunca mais faltaria o cereal, o trigo, o óleo, e é isso que eu creio para nós, queridos, é isso que eu creio para nós, que é um tempo de nós voltarmos para Deus, de nós reconhecermos a nossa pequenez, reconhecermos a nossa fragilidade, e entender que nós precisamos fazer uma autoanálise, ver onde nós estamos errando, todos nós, aonde nós estamos errando. Deus, o que eu tenho feito que tem te desagradado? Queridos, porque quando você sabe, você só não muda se você é sem vergonha. Agora o problema é quando você tem convicção de algo que você acha que é certo, e na verdade você está desagradando a Deus. Eu vou repetir, o problema é quando você tem convicção que você está fazendo algo que Deus não se importa, ou que você acha que está agradando a Deus, por ignorância da própria palavra, e você na verdade está desagradando a Deus. É tempo de posicionamento, é tempo de sair de cima do muro, é tempo dos cristãos ser verdadeiros cristãos. E eu queria trazer uma frase para o seu coração, que foi algo que Deus ministrou comigo, que a crise, ela precede, ela vem antes de um avivamento. E eu quero que você fale isso aí na sua casa. Diga assim: a crise, ela precede o avivamento. Deixa eu te falar algo. Às vezes a gente fala para repetir, querido, não é para ficar mais bonito. Deixa eu te falar algo pedagógico. Eu aprendi que quando a gente escuta algo, a gente tem X% de absorção. Mas quando a gente escuta e repete algo, quase dobra a nossa absorção. E quando eu escuto, falo e escrevo, aumenta ainda mais. Então, na verdade, quando um pastor fala para você repetir, é porque ele quer que você grave no seu coração algumas coisas importantes que podem fazer a diferença para a sua vida. Amém? Por isso que eu pedi para você repetir. Mas eu quero ler um texto que a pastora Luciana falou no louvor, que está em 2 Crônicas 7, só que eu quero começar do 13, porque a gente lê muito o 14, mas eu quero começar do 13, para você entender o que nós estamos vivendo. 2 Crônicas 7, versículo 13, diz assim, Deus falando: se eu cerrar os céus, se eu fechar os céus, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, presta atenção, a peste não é entre outros povos, é entre o meu povo, versículo 14, então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E sararei a sua terra. Versículo 15. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Queridos, nunca chegou um tempo tão claro da igreja. E a igreja que eu falo é você, que se considera cristão, que se considera povo de Deus, porque Deus está falando, se o meu povo, então queridos, isso é um dever nosso, se nós nos humilharmos, orarmos, a cura dessa nação
está num povo de Deus. Um povo que precisa realmente se posicionar e voltar para Deus. E voltar aos princípios, e voltar a valorizar aquilo que a Bíblia pede para nós. Se nós nos humilharmos, orarmos, eu sei que Deus vai sarar a nossa nação. Deixa eu te falar algo que talvez você não saiba, para você entender o efeito disso. Essa semana, nos Estados Unidos, houve a proclamação de um Dia Mundial de Oração. Queridos, em nenhum outro tempo houve isso, porém essa semana houve o Dia Mundial de Oração. Sabe por quê? Porque uma crise tem atraído todo mundo a orar. Uma crise tem atraído todo mundo a buscar o Senhor. Foi anunciado entre as igrejas mais evangélicas 3 dias de jejum de Esther, que foi um jejum que ela fez no momento que estava passando. Queridos, estou falando de uma outra situação essa semana, ok? Nós tivemos uma reunião com o conselho de pastores para nós decidirmos isso aqui, que o culto seria somente online. Mais uma vez eu falo, estou pregando para você, para uma câmera. Não é para uma câmera porque tem a Thaís aqui, tem a pastora Luciana e tem meus 2 meninos na mesa, que são os meus ajudantes, os meus valentes. Mas nós fizemos uma reunião e nós decidimos, como uma só igreja, fazer um relógio de oração, que começou sexta-feira às 18 horas e acabou no sábado às 18 horas. 24 horas de oração ininterruptas, sem parar, sendo 1 hora cada igreja responsável. Queridos, nós nunca vimos as igrejas unidas juntas, orando, um passando o bastão para o outro, como se fosse uma corrida, clamando a graça de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Essa semana, Deus, Ele sempre antecipa. Nós da igreja, a maioria da nossa liderança e muitos outros, nós estamos num propósito de jejum que foi lançado em fevereiro, dia 8 de fevereiro. Queridos, não tinha nada disso, e foi lançado um jejum nacional de 40 dias, em prol da nossa nação. Eu nunca vi tanta gente se dispondo, se inscrevendo a fazer um jejum desse. Sabe por quê, queridos? Porque Deus já sabia de tudo isso, e já estava levantando valentes guerreiros, já estavam levantando pessoas para estar clamando, orando, para que o Senhor pudesse sarar. A Bíblia fala que o Senhor fere, mas a mesma mão que fere é aquela que cura. Então nós cremos que um Deus que por algum motivo está fazendo isso, e nós temos que crer, mesmo nós não entendendo, mesmo nós não conseguindo ver a solução, mas crer que um Deus nosso está no controle de todas as coisas, e nós vamos superar isso, em nome de Jesus, amém. Eu quero te dar uma tarefa, para você ler o Salmo 91 na sua casa. Eu não vou ler porque é grande, mas é um salmo muito importante, e eu quero ser breve hoje, então eu quero antecipar algumas coisas, mas eu preciso te falar o seguinte: nós somos movidos por leis. Eu vou repetir para isso entrar no seu coração. Nós somos movidos por leis, sejam elas naturais ou espirituais. Sejam elas naturais ou espirituais. Eu vou te dar um exemplo. Nós estamos de igreja vazia por causa de uma lei, um decreto, então nós somos governados por isso. Se você vê um policial de farda fazendo um sinal para você parar, você para. Você não conhece ele, você não sabe, mas você para porque te submete, que ele é uma autoridade e você tem que se submeter a essa autoridade. Então simplesmente você para e vai ver o que está acontecendo. Queridos, é a mesma coisa a parte espiritual. A mesma coisa são as leis espirituais. Tem princípios espirituais que nos governam. E eu quero falar sobre um princípio muito importante para esse tempo, que é sobre a fé. E eu quero que você repita comigo mais uma vez aí, para entrar no seu coração. Diga assim: fé é um princípio. Fé é um princípio. Queridos, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Fala que o justo viverá pela fé. E eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios 16, versículo 13.
1 Coríntios 16, versículo 13. Olha o que a Bíblia diz. Fala assim, ó, sede vigilantes. Ou seja, sejam atentos. Permanecei firmes na fé. Portai-vos varonilmente. Ou seja, sejam corajosos. Fortalecei-vos. Mas o que eu quero destacar nesse versículo é: sede vigilantes, permanecei firmes na fé. E uma pergunta que eu quero fazer para o seu coração é: como permanecer firme na fé num momento como esse? Como que eu vou permanecer firme na fé? E eu estou aqui, querido, para injetar fé no seu coração. Por isso que eu pedi para você ficar até o final. Porque eu sei que essa palavra vai mudar a tua vida, vai mudar o teu coração, vai mudar a forma de você enfrentar tudo isso que nós estamos vivendo. Porque a nossa fé tem que ser forte. Diga assim: a minha fé tem que ser forte. Precisamos permanecer firmes na fé. A Bíblia diz, querido, que aquele que perseverar firme até o fim receberá a coroa da vida. Então é um tempo de nós perseverarmos firmes na fé. Mas o que é permanecer firme na fé? Eu quero abrir 2 textos. 2 Coríntios 5, versículo 7. Lembra que eu te falei que tudo eu quero te embasar na Bíblia, para que você veja como a Bíblia falando para você e não eu. 2 Coríntios 5, versículo 7, é um versículo muito comum, mas diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Presta atenção no que você leu, eu quero repetir. Visto que nós andamos por fé e não por aquilo que vemos. E eu te pergunto, o que tem te movido? Você tem se movido por fé ou por aquilo que você está vendo nas redes sociais, no teu grupo de Zap, nas tuas notícias? Como está a fé do teu coração? O que tem falado mais alto no teu coração? E o segundo texto, que é em Hebreus 10, 23, por favor, Diácono Fernando. Hebreus 10, 23 diz assim, escute: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Eu também quero chamar a atenção do início, diz assim, ó, guardar firme a confissão da esperança. Queridos, o que é a confissão da esperança? É a fé. O que eu queria que você entendesse que é necessário nós perseverarmos, nós guardarmos essa confissão de esperança, porque isso também é um princípio. Na verdade, nós somos governados por aquilo que nós confessamos. Quero que você repita: nós somos governados por aquilo que nós confessamos. Isso é muito importante entrar no seu coração, e eu quero te embasar agora, embaixo disso tudo que nós estamos vendo, aprendendo, para você entender. Querido, nós somos governados por aquilo que nós confessamos. Há poder nas nossas palavras. Provérbios 18, 21, por favor. Diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Eu vou repetir: a morte e a vida estão no poder da língua. E agora eu quero te perguntar: o que tem saído da sua língua? O que tem saído da sua boca? Eu quero que você capte melhor isso. Eu quero traduzir isso aqui. A verdade, o mundo espiritual, lembra que nós falamos que somos regidos por leis naturais e por leis espirituais, isso é bíblico. O mundo espiritual fica atento àquilo que eu e você fala, seja para a morte ou seja para a vida. E tudo aquilo que nós falamos é que vai dar direito ao reino espiritual de usar ou contra ou a nosso favor. Deixe isso entrar no seu coração. É como se aquilo que eu falasse, o mundo espiritual selecionasse e desse um Ctrl+C, e se tivesse
um lugar salvo de tudo aquilo que você fala. Tudo aquilo que sai na sua boca, o reino espiritual faz um Ctrl+C e deixa guardado, para usar ou contra ou a seu favor. E a autoridade que nós damos é por aquilo que nós liberamos da nossa boca, é por aquilo que nós falamos. O problema, querido, às vezes é que nós entendemos essa palavra confissão, que nós temos que confessar a fé, como algo ruim. A palavra confissão, por exemplo, a pessoa foi confessar, a gente já pensa que foi confessar os seus pecados, a gente já pensa que foi confessar os seus erros, e não é isso. Confissão é algo que você declara com a sua boca, e eu quero que você abra em Romanos 10, versículo 9, por favor. Romanos 10, versículo 9. Diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor, e em teu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo. Queridos, olha que glorioso isso. Queridos, olha que verdade. Às vezes nós simplesmente lemos, e nós temos que parar de simplesmente ler, mas de absorver aquilo que são promessas, porque é isso que produz fé no nosso coração. Então a Bíblia está dizendo o seguinte, que se com a minha boca, e é necessário a minha boca, se eu confessar, porque o reino espiritual faz um Ctrl+C daquilo que eu confesso, se eu confessar que Jesus é o meu Senhor, e no meu coração eu crer, então eu serei salvo. Versículo 10 diz assim: porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Agora, mais uma vez eu te pergunto, o que você tem confessado da sua boca? Pânico? Medo? O que tem saído da sua boca? Essa crise vai me pegar, eu vou falir. Não, estou falido. É isso que você tem confessado? Não tem jeito, vai morrer milhares e milhares. É isso que você tem confessado? Não tem jeito, acabou. Não, meu comércio acabou. Não, minha família não tem jeito. Querido, o que você tem confessado? O que você tem dado direito para o inimigo, para o reino espiritual fazer Ctrl+C, para usar de arma contra a sua vida? Queridos, eu não estou querendo dizer para você mentir, para você ser falso, para viver uma utopia, para não dar credibilidade nisso que está acontecendo. Não, de jeito nenhum. Eu sei das dificuldades, eu sei das lutas, mas eu também sei que eu tenho um Deus poderoso que pode levantar a sua mão, pode me pegar, pode me colocar num lugar de segurança, pode te pegar, pode cuidar da sua vida, da sua família, da sua casa, da nossa cidade, da nossa nação. Tem um povo orando, tem um povo que se levanta, que se chama pelo seu nome, que se orar, buscar, clamar, então o Senhor sararia a nossa terra. Então, queridos, eu tenho que declarar aquilo que eu creio, aquilo que meu coração está cheio. Mateus diz isso, Mateus 12, versículo 34, você não precisa abrir, mas diz que a tua boca fala do que está cheio o teu coração. Então, a minha pergunta é: o teu coração está cheio de medo ou cheio de fé? O teu coração está cheio de esperança ou cheio de terror? Porque é fácil a gente perceber isso, é simplesmente ouvir um pouquinho daquilo que tem saído da sua boca. Por isso, nós como cristãos, nós temos que ser agentes de esperança, não de desgraça. Por isso que nós temos que produzir fé. Por isso que você deve parar de compartilhar aquilo que você nem sabe se é fake, aquilo que você nem sabe se é mentira, aquilo que não edifica. Queridos, mais uma vez, presta atenção, vamos ser sensatos. Eu não estou falando para você deixar de ter zelo, de compartilhar decretos, de compartilhar situações importantes que podem nos edificar, aquilo que nós precisamos fazer, novidades, a cura, as vacinas, os remédios que estão sendo testados e que têm dado um efeito positivo, e que nós cremos que logo pode sair uma vacina. Queridos, quantas coisas! Mas nós temos que ter cuidado de simplesmente não propagar o medo, o terror, porque senão é isso que nós estamos falando. Eu quero te dar alguns exemplos, só para a gente continuar, para você entender isso.
Deus tinha dado uma palavra para o povo dele, que tinha uma terra que era para ser deles, uma terra prometida que era para eles. Queridos, e aquele povo de Israel, eles viveram no deserto vendo o agir de Deus. Eles viam o mar se abrindo, eles viam o maná caindo do céu, eles viam Moisés saindo para sua casa, para sua tenda, igual nós estamos, e a glória de Deus descer, e sair faísca, e sair fumaça daquele lugar, Josué quietinho, querendo beber, ali do lado de fora, e toda a nação presenciando um Deus vivo, um Deus verdadeiro. Eles tinham uma coluna de fogo, eles tinham uma nuvem que protegia, eles tinham um direcionamento. Eu estou falando que era um povo que via o agir de Deus, e Deus tinha dado uma palavra: vocês vão ter essa terra. E Moisés escolheu 12 pessoas para ir espiar a terra. 10 enxergaram o coronavírus, 10 enxergaram somente as dificuldades, somente as lutas. Agora eu te pergunto, a terra era de gigantes, era, querido, tinha dificuldade, tinha, não ia ser fácil, não ia, mas tinha uma palavra que aquela terra ia ser deles. Ainda bem que tinha 2, tinha Josué e Caleb, que falou assim: ó, é verdade, o coronavírus mata, é verdade, o coronavírus pode destruir, mas vamos prosseguir, porque se Deus está conosco, Ele é fiel para acompanhar e para nos dar essa terra. E sabe o que eu fico mais temeroso? É porque esses 12 eram 12 homens de Deus, melhores do que eu e você, 12 líderes, eram líderes das tribos, e dos 12, 10 falharam, e não só falharam, mas chegaram para 3 milhões de pessoas, e compartilharam no Zap tudo aquilo que eles acharam. Gente, não dá para nós não, nós somos como gafanhoto, nós estamos mortos, não tem mais jeito, não tem solução. E sabe o que aconteceu? Toda aquela população foi inflamada, por causa da oposição desses 10. Nós temos que perseverar firme na confissão da nossa esperança, na confissão da nossa fé. Aquilo que nós falamos é aquilo que nos governa, aquilo que nós declaramos é aquilo que está sobre as nossas vidas, e nós temos que estar atentos. E em cima disso eu quero te dar um outro texto, Provérbios 6, versículo 2, para você entender, queridos, como é sério aquilo que sai da nossa boca, aquilo que nós temos determinado, aquilo que nós temos falado. Diz assim: estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com a palavra da tua boca. Querido, estás enredado, você está preso numa armadilha. Eu estou falando isso porque, se você está escutando, é porque ainda há a esperança, a graça para mim e para você, porque a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Sabe, é um tempo de nós pedirmos perdão. Senhor, o que eu tenho liberado que tem te desagradado? O que eu tenho soltado da minha boca que tem feito outras pessoas desanimarem? O que eu tenho falado, o que eu tenho proclamado, o que está me deixando preso, enredado em toda a situação? Lembra, a nossa confissão é aquilo que nos governa. Mateus 11, versículo 23, por favor. É um texto muito conhecido que diz o seguinte: porque em verdade vos afirmo, Jesus falando sobre a fé, que se alguém disser, querido, falar, se alguém pronunciar, não é se alguém pensar, não é se alguém fazer, não, mas se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Queridos, é tempo de nós declararmos, de nós falarmos para esse corona: acabou o teu reinado sobre o Brasil, acabou o seu reinado sobre as nações, acabou o reinado sobre a nossa cidade. Queridos, se nós soubéssemos o que está esperando do outro lado do monte,
Se nós soubéssemos o que está esperando para nós do outro lado do corona, nós encheríamos nosso coração de fé, de toda alegria e falar assim: corona, sai dessa nação em nome de Jesus. Eu quero declarar como voz profética, como homem de Deus, como mulher de Deus, que você não tem autoridade nessa nação, que você não tem autoridade, que você está repreendido. Queridos, há poder naquilo que nós confessamos. Sabe, nós precisamos declarar isso com fé, porque é a própria Bíblia que nos diz isso. Em Hebreus capítulo 4, versículo 14, diz o seguinte: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. De novo, conservemos ou guardemos firmes a nossa confissão. Queridos, tempo de escassez, conservemos firmes. É tempo de abundância, conservemos firmes a nossa confissão. É isso que nos mantém. Sabe qual que é o problema? Que nós buscamos a Deus nesse momento. Por quê? Porque nós estamos precisando de um milagre. Sempre, isso foi lá desde o Velho Testamento, a gente tem muito mais medo da praga, da peste, do que daquele que tem o controle da praga. O nosso temor teria que ser muito maior com Deus do que com o corona. Porque um corona, queridos, se Deus quiser, a grande maioria vai pegar e não vai nem perceber que pegou. Eu quero declarar isso, você não vai nem perceber, não vai ter nenhuma corizinha no teu nariz. Nós vamos estar imune a esse vírus. Mas tem um Deus que é justo, que é juiz, que vai julgar eu e você, que é muito pior do que esse corona. E às vezes nós temos temor de um vírus, mas nós não temos temor do grande eu sou, daquele que vai julgar todas as coisas, e continuamos vivendo a nossa vida de maneira egoísta, sem os princípios, fazendo aquilo que desagrada a Deus, voltando, achando que Deus é um Deus que é amor, que é um Deus que nos perdoa, e Ele é sim, mas Ele é um Deus justo, que vai julgar todas as coisas. É um tempo de nós voltarmos para Deus. Mas eu quero te fazer outra pergunta: o que faz a diferença na minha vida? O que realmente faz a diferença na minha vida? Sobre essa questão de fé, sobre essa questão de confessar. Queridos, não é, entenda isso um princípio, não é confessar aquilo que você acha, aquilo que você pensa, mas é aquilo que a Bíblia fala sobre você, aquilo que a Bíblia fala quem você é, as promessas que Deus tem para você. Porque eu confessar algo aleatório, querido, eu não tenho fundamento, mas quando eu confesso algo que Deus me dá base para confessar, então as coisas mudam. Então não é simplesmente eu confessar aquilo que eu acho, mas eu confessar aquilo que a Bíblia diz para eu achar. Por isso a necessidade que nós temos de estudar. E eu quero te dar uma base, um versículo, eu poderia te dar muitos, mas para você encher o teu coração de fé, Salmo 112, versículo 6. Salmo 112, versículo 6. Escute isso, para encher o teu coração de fé. Diz assim: não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Versículo 7. Ele não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, é confiante no Senhor. Ei, escute, quero declarar essa palavra para você, que eu e você não precisamos nos atemorizar de más notícias. Antes, o nosso coração tem que ser firme e confiante no Senhor. Queridos, eu não sei se você entendeu, mas você é privilegiado. É isso que eu quero que você perceba. É isso que eu quero que você perceba. Você é amado de Deus. Você é guardado por Deus. Você é protegido por Deus. Deus, querido, Ele não trata, infelizmente, qualquer um da mesma maneira. Ele queria que o mundo todo fosse salvo. Ele morreu para que todos aqueles que nele crê. Mas muitos escolhem não acreditar. Muitos escolhem não segui-lo. Mas se você escolhe seguir
acreditar. Então a Bíblia diz que você é sacerdote real, diz que você é nação santa, diz que você é amado do Pai, diz que você é protegido do Pai. Entende? Sabe, querido, é gostoso respirar, olhar para o reino espiritual e falar assim: que culpa eu tenho se eu sou amado e protegido pelo meu Pai? Que culpa eu tenho se eu sou príncipe, se eu sou princesa do Senhor? Se Deus está comigo, se Deus guarda a minha casa, se praga nenhuma chega à minha casa, se o Senhor é meu pastor, nada me faltará, se tudo eu posso naquele que me fortalece. Se eu sei que o Senhor é que tem os pensamentos a meu respeito, pensamentos bons, pensamentos de paz e não de mal, que culpa eu tenho se Deus me ama e me guarda? Queridos, e isso tem que encher o teu coração, isso tem que encher a tua família, isso tem que ser a tua declaração, isso tem que ser quem você é. Não é aquilo que você escuta, mas é aquilo que a Bíblia diz que você é isso que você tem que caminhar, esse tem que ser o teu trilho, essa que tem que ser a sua fé. Sabe o que eu tenho aprendido? Que a fé é igual ao amor. Eu escutei isso de um pastor essa semana. E é verdade. A nossa confissão, nós precisamos confessar. Queridos, e o amor é da mesma forma. Como eu tenho visto casais que chegavam na igreja, se abraçavam, se beijavam, mas não conseguia fazer uma declaração de amor na sua casa, que faz semanas que não olha para a esposa e fala: eu te amo, meu amor, eu te amo, meu filho, ou para o esposo, marido, eu te amo. O amor, ele é fortalecido, querido, na confissão. Até isso, até os valores de casa, de princípios de família, Deus tem restaurado. Porque é um tempo, querido, que homens têm olhado para sua esposa e para seus filhos e ficado desesperado porque não sabe o que fazer. Esposas que olham para os seus filhos e não sabem mais o que fazer. Sabe por quê? Porque perderam princípios, perderam família. E da mesma forma que o amor precisa de uma confissão para ele ser alimentado, precisa ser dito. Queridos, faz igual a pastora. A pastora todo dia ela chega para mim, se eu não falo, ela pergunta: amor, você me ama? Eu falo: de novo. A fé tem que ser da mesma forma. A fé, nós precisamos confessá-la. A fé, ela é aumentada pela nossa confissão. Eu quero que você repita também isso comigo. Diga assim, quanto mais eu confesso a minha fé, mais ela cresce. Ela precisa ser alimentada. Queridos, entende isso? Por isso a importância de você falar. Por isso a importância de você testemunhar. Por isso a importância de você proclamar as coisas de Deus. Porque quando você manifesta, quando você fala, você está aumentando a sua fé. Presta atenção, Paulo disse o seguinte: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E aí ele diz como fazer isso. E o texto fala assim, falando entre vós, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Queridos, há uma necessidade de nós falarmos, porque isso vai aumentar a nossa fé. Isso vai fazer com que ela seja ativada dentro de nós. Pastor, o que determina a força da minha fé? Isso é muito importante. Presta atenção, o que determina essa força? Tem um princípio aqui que precisa entrar no seu coração. O texto da palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Vou repetir, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas quando nós falamos, nós estamos manifestando a fé. Eu vou deixar claro. Quando você está escutando eu falar,
então você está recebendo fé. Você está escutando a Bíblia, você está recebendo fé. Mas quando você proclama, quando você fala, então você está manifestando fé. E tem uma diferença. Por isso a necessidade de nós manifestarmos a fé. E quando nós manifestamos a nossa fé, então nós estamos deixando ela forte, ela ativa, ela saudável. Amém, queridos? Eu já quero caminhar para concluir, mas eu quero dizer que tem algo muito importante, e escute bem isso. Nós falamos que a fé vem pelo ouvir, e eu quero te fazer uma pergunta: o que você tem ouvido? O que tem entrado no seu coração, na sua casa, na sua família? O que mais tem entrado? Querido, nós somos cercados por ruídos, nós somos cercados por informações, nós somos cercados por palavras, e sempre tem algo que te chama atenção. Eu vou te dar um exemplo. Eu estou falando, então você está prestando atenção em mim. Eu sou o maior ruído, o maior barulho, a maior atenção. Hoje isso não acontece, está um sossego isso aqui. Mas se uma criança chora, toda a igreja olha para aquele ruído e desvia a atenção, porque aquele ruído chamou a atenção. Se eu mutasse agora a nossa transmissão e ficasse em silêncio, você ia perceber que tem muito barulho aí, que você não está percebendo, mas está aí. É um carro passando na frente, talvez o barulho da geladeira, do teu vizinho, uma criança brincando, mas a gente não percebe, sabe por quê? Porque a nossa atenção está aqui. Queridos, se nós entendêssemos isso, olha para aquela bateria ali. Deixa eu tentar ser claro. Pega eu aqui? Acho que pega, né? Queridos, isso aqui a gente chama de box ou aquário. Tem uma função, talvez você não saiba, você vai aprender hoje para que serve isso aqui. A bateria, se ela está acústica, sem nenhuma proteção, o som dela é muito alto. Então nós temos uma caixa chamada de box, de aquário, que ela veda o som. Ela tem toda uma espuma própria ali dentro para vedar o som, de tal forma que o baterista entra lá, o pau pode estar quebrando aqui fora, ele não escuta nada. A bateria, se tocar sem o microfone, você quase não escuta. Então a mesa de som, ela pega a captação dos microfones e ela coloca o volume que ela quer dentro da equalização. Para isso serve esse box. Mas o que eu quero que você entenda no nosso exemplo, que isso é uma caixa contra ruídos. O pau pode estar quebrando aqui fora. Quem está lá dentro, se não tiver um fone para escutar os comandos, ele está isento. Tem muitos ruídos, tem muitas vozes, o pau está quebrando aí fora. Mas você tem um box contra todos esses ruídos, que pode estar quebrando o mundo aí fora, se você estiver alicerçado, se você estiver aqui dentro. Se isso aqui for a voz mais alta que chama a tua atenção, você nem vai perceber os ruídos aí fora, porque isso aqui está te guardando, isso aqui está te protegendo, isso aqui está te alimentando, isso aqui está te dando esperança. Então, queridos, tem muita coisa, eu sei que tem muita coisa aí, mas nós temos algo que está acima de tudo isso, nós temos uma promessa que está acima de tudo isso.
mundo pode estar caindo, mas eu tenho uma esperança em Deus. Eu sei que tem um propósito para todas as coisas. É isso que a palavra fala. E eu tenho que ser confiante naquilo que a palavra me garante. Então, queridos, eu quero que você mova por aquilo que a Bíblia fala que você é, por aquilo que a Bíblia tem para você, e não por aquilo que está acontecendo. Mais uma vez, eu não estou falando para você ser negligente, eu não estou falando para você não tomar as atitudes que devem ser tomadas, tanto é que nós estamos aqui isolados, sem ninguém, fazendo toda a asepsia, tudo que nós precisamos, combatendo a nossa parte social, nós precisamos fazer, mas aquilo que está dentro do meu coração, aquilo que move a minha mente, não pode ser o desânimo disso aí, tem que ser a motivação de um Deus que nos ama, que nos guarda, que está conosco, e tem algo muito maior preparado para cada um de nós. Portanto, eu quero terminar com um texto que está em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Paulo entendia isso, queridos, e ele escreveu o final assim, e ele diz assim, finalmente, irmãos, não sei se você vai conseguir ler, então você escuta bem. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo está falando o seguinte, eu não sei se está saindo corona, se está saindo ebola, se está saindo crise, eu sei que tem um monte de coisa e é verdade. Eu sei que os espias foram lá, olharam para a terra, tinha problema e tinha mesmo. Mas eles confiavam numa palavra de Deus, e assim nós temos que confiar, e temos que trazer ao nosso pensamento, à nossa memória, aquilo que é amável, aquilo que traz esperança, aquilo que edifica, aquilo que nos fortalece, sabendo, queridos, que Deus é que tem o controle da vida e da morte, que se eu for morrer por um vírus, querido, eu vou morrer, se eu for morrer, queridos, por um acidente, eu vou morrer, se eu for morrer no arrebatamento, que aí eu não vou morrer, que eu suba no arrebatamento. Senhor, fica a dica, opção 3, por favor. Queridos, mas nós temos que confiar, nós temos que saber, a nossa vida está na mão do Senhor. Então é isso que tem que gerar no nosso coração. Deus está no controle. Eu vou fazer a minha parte? Vou, mas eu confio que Deus cuida de mim, Ele cuida de você, cuida da sua casa, e nós estamos juntos com Ele, em nome de Jesus. Amém? Que você receba uma injeção de fé no seu coração, sabendo que você é amado, sabendo que você é filho e filha querida, que Deus, na verdade, Ele quer te atrair para perto dEle, que tudo isso é para você estar pertinho, para você se posicionar, para você voltar o teu coração para Ele, para você deixar de fazer aquilo que desagradava a Ele. Queridos, vou repetir, eu não posso ser omisso, é tempo de nós posicionarmos, é tempo de nós deixarmos aquelas pequenas coisas, aquelas pequenas atitudes que desagradam. Não, queridos, Deus quer que nós guardamos todas as palavras. Deus não quer 80% de você, Deus quer 100%. Deus quer um povo rendido, Deus quer um povo prostrado, Deus quer um povo que ama Ele acima de todas as coisas, ame o próximo como você mesmo, é isso que Ele quer, um povo que respeite, um povo que tenha temor, é para voltar ao primeiro amor, a essência de tudo aquilo que Deus tem para nós, que você e a sua casa, a partir dessa crise, a partir deste momento que nós estamos enfrentando, e repito, e vamos vencer, vamos passar em nome de Jesus, e vamos viver o agir de Deus, o mover de Deus, como nós nunca vimos, nós vamos ver o agir de Deus sobre as nossas vidas, como nós nunca vimos. São para aqueles que vão entender, para aqueles que querem, para aqueles que vão se posicionar. Antes de orar, eu vou dar mais um versículo para você. Último. 1 João, capítulo 5, versículo 4.
1 João, capítulo 5, versículo 4, para você sair mais cheio de fé ainda. Diz o seguinte: porque todo o que é nascido de Deus. Querido, você é nascido de Deus? Se você não é, querido, você confesse hoje a Jesus no teu coração. Eu quero te dar essa dica. Talvez você nunca tenha feito essa confissão. Talvez você nunca tenha feito. Você crê, você talvez vá na igreja, talvez você vive, mas você está com medo porque você nunca fez. Eu tenho uma notícia ótima para você. Dobre o seu joelho na sua casa. Dobre o seu joelho onde você está. Confesse com a sua boca. Fale assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida. Eu entrego a minha família. Eu entrego o meu coração. Eu reconheço que o Senhor morreu, que o Senhor ressuscitou por mim. Eu reconheço que o Senhor é meu Salvador. Eu quero ter essa esperança. Vem habitar dentro de mim, em nome de Jesus. Queridos, isso é confissão. E a Bíblia diz que se você confessar com a sua boca, então você será salvo. Não independe de corona, não independe de nada, você será salvo. Tem uma eternidade que te espera. Tem uns anjos, o Senhor de braços abertos, querido. Toda uma eternidade, não é uma vida de 100 anos, passageira igual a nossa. É uma eternidade, mas nós precisamos confessar. Deixa eu acabar de ler. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. É a nossa fé. Que teu coração seja cheio de fé. Hoje, essa semana, durante todo esse tempo que nós vamos passar. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer uma oração para a gente encerrar. Quero pedir para você fechar os teus olhos. Pai, obrigado por essa palavra. O Senhor trouxe tanto conforto ao meu coração, Pai, em saber que nós somos amados, escolhidos, em saber que o Senhor nos ama, em saber que o Senhor está conosco. Pai, nós oramos, nos arrependemos, pedimos perdão pelos pecados, pelos erros, pela falha, Pai, da nossa nação, do nosso estado, da nossa cidade, da nossa igreja, da nossa família, as nossas mesmo. Senhor, nos perdoe, mas nós queremos voltar com toda a intensidade do nosso coração para o Senhor. Queremos que o Senhor fale com cada um de nós, ó Pai, queremos nos aproximar, queremos, ó Pai, que o Senhor, Pai, extirpe todo esse vírus, todo esse terror, Pai, toda essa crise. Nós não aceitamos, declaramos como homens e mulheres de Deus, que toda essa crise, ó Pai, vai cair por terra em nome de Jesus, vai perder força, vai terminar. Nós não aceitamos isso na nossa nação. Tem um povo que tem se levantado orando. Nós repreendemos esse vírus em nome de Jesus. Profetizamos saúde na nossa casa, profetizamos saúde na nossa família, nos nossos parentes, nos nossos queridos, nos nossos pais, nos idosos, Senhor. Que a tua graça, que o teu amor, que a tua proteção esteja sobre as nossas vidas, sobre a nossa cidade, em nome de Jesus, Senhor. Que possamos continuar adorando ao Senhor, que possamos continuar, Pai, com os princípios da família, em casas, que, Pai, não possa ser simplesmente um domingo, mas que a cada dia possamos ler, aprender, te louvar, te adorar, que possamos ser sacerdotes do Senhor, chamados para fazer a diferença nessa geração. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por cada um, Pai, por aqueles que estão assistindo pela primeira vez, Pai, que o Senhor abençoe a família deles. Pai, às vezes quanta confusão, às vezes quantas dúvidas, Pai, mas é o Senhor que tem gerado isso, porque é tempo de mudança, é tempo de convicções novas. Então, Pai, faça o teu querer na vida deles, que o Senhor vá e visite, e que salve essas vidas, que, Pai, eles sintam uma alegria, um conforto, uma paz, como eles nunca sentiram antes. Em nome de Jesus, invada cada lado dessa cidade, ó Pai, aqueles que querem o Senhor de verdade. Eu oro, Pai, pela nossa
nossa igreja, por cada um, abençoa a vida de cada um, cubra, Pai, com o sangue de Jesus, que os teus anjos estejam acampados ao nosso redor, nos guardando, nos livrando de todo mal, que nós estejamos escondidos, ó Pai, escondidos, Pai, debaixo das tuas asas, descansando na sombra do Todo Onipotente, porque nós sabemos que praga nenhuma chegará à nossa casa, 1000 cairão a um lado, 10.000 do outro lado, nós não seremos atingidos, Senhor, porque o Senhor é quem nos guarda, porque o Senhor é quem nos ama, porque o Senhor está conosco. Em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um, para a glória do teu nome. Amém. Deus te abençoe muito, querido. Que você tenha uma semana gloriosa, que você viva aquilo que você não valorizava, que você olhe mais para as araras voando no final da tarde, que você olhe mais para a tua horta que está seca, que você olhe mais para os teus filhos brincando, que você faça tarefa, lição, mas que acima de tudo, que você dê a mão para a sua casa, e que você atraia a presença de Deus para dentro da sua casa, que você atraia a presença de Deus para o seu lar, e que nós possamos viver centenas e centenas de casas nessas cidades, como igrejas do Senhor, louvando e adorando o único que é digno. Eu te abençoo muito, em nome de Jesus, que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus, amém.